Bom, boa noite, bem-vindos para o nosso mais um We Care Talk. Hoje vamos falar sobre estilo de vida, nutrição e a saúde mental, o impacto na saúde mental. Eu sou a Sabrina, sou Dean do Secondary Division, trabalho com Upper Grade e psicóloga também, então vou mediar essa conversa. Para falar com a gente, está aqui a doutora Ana Paula Carvalho. A Ana é médica psiquiatra, mestre em psiquiatria pela Escola Paulista de Medicina, sendo a primeira psiquiatra brasileira com certificação internacional em medicina do estilo de vida pelo International Board of Lifestyle Medicine. É isso? Tá. A Ana é coordenadora do curso de pós-graduação da psiquiatria nutricional e do estilo de vida. No Hospital das Clínicas, não. Na Plenitude, na instituição. E temos a Roberta Carbonari. A Roberta é nutricionista, clínica e comportamental, graduada e mestre pelo Centro Universitário São Camilo, pós-graduada em terapia do comportamento alimentar, idealizadora e administradora da Clínica Muse há mais de 10 anos e coordenadora da pós-graduação de psiquiatria nutricional e estilo de vida. Bem-vindas. Obrigada, é um prazer estar aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada. Bom, a gente vai começar um pouco na mesma estrutura que foi feito o outro, com algumas perguntas, estruturar esse bate-papo, mas fica aberto, bem um bate-papo mesmo na estrutura. E, para começar, eu acho que a gente falou em medicina do estilo de vida, né? Então, o que é isso? Se vocês puderem falar um pouquinho, o que é a medicina do estilo de vida e quais são os pilares que sustentam essa medicina do estilo de vida, esse estudo novo que vem crescendo e ganhando espaço também. Bom, obrigada pela ideia, né? É super importante poder falar sobre isso. A medicina do estilo de vida, ela vem como um complemento à medicina tradicional, né? Como algo que vem para somar a medicina tradicional, em que o foco muda um pouquinho. O modo vai para a saúde e não para a doença. Né? São os hábitos, o estilo de vida das pessoas que vão ser avaliados, e a partir de hábitos e estilo de vida, a pessoa vai então, o médico vai então poder intervir com esses casos. Agora, não é só para tratamento, é também para prevenção. Mas acho que uma das coisas que mais chama a atenção das pessoas é o fato de saber que, dá para também tratar doenças, né, já estabelecidas com mudança de estilo de vida? E sim, isso é possível, às vezes só, às vezes acompanhada, né, pelo tratamento tradicional. E um grande diferencial, porque às vezes as pessoas acham que medicina do estilo de vida é uma medicina alternativa. E medicina alternativa é quando a gente não vai utilizar a medicina tradicional e também, por definição, quando não há evidência científica. E na medicina do estilo de vida, toda intervenção que a gente vai fazer, que a gente vai orientar o paciente e a família, ela tem que ter base, né, tem que ser baseada em evidência científica. Então, aí você perguntou também dos pilares. Basicamente, os pilares são sono, alimentação, nível de atividade física, como a pessoa maneja o estresse. Então, não é falta de estresse, porque se a gente não tem estresse, a gente não está vivendo, mas é como se maneja esse estresse, como estão os relacionamentos interpessoais, e aí evitar o uso de álcool, ou pelo menos, né, o uso em moderação, e o não fumar, e também controle de uso de substâncias psicoativas. Respondi? Respondeu bastante. E atividade física. Eu esqueci de falar atividade física. E atividade física. Aff, Maria. É que são muitos os pilares, né? São muitos os pilares de uma vida. Na verdade, é interessante porque, assim, quando a gente selecionou os temas para os talks, né, foi uma conversa com a APA, a Associação de Pais, e apareceu a questão da nutrição, o impacto da nutrição na saúde mental, não falando de transtornos alimentares, mas sim da nutrição, né? E quando eu comecei a ir atrás para falar um pouco, né, eu fui, até recomendo, o livro da Ana Paula, com mais dois editores, que é Psiquiatria do Estilo de Vida. E, assim, comecei a ler, ainda brinquei com ela, falei assim, nossa, quanto tapa na cara, né? Porque a gente vai lendo e fala assim, nossa, preciso mudar isso, preciso mudar aquilo. Então, eu acho que
isso é interessante a gente trazer, né? Como algumas mudanças pequenas podem ter esse impacto tão grande, né? Mas o foco hoje não é só a medicina, né? É a saúde mental. Então, focando em saúde mental, como vocês veem a aplicação desses pilares, né? Que foram falados, são vários, principalmente porque o nosso foco aqui são pais orientar pais para lidar com crianças e adolescentes. Como vocês veem a aplicação desses pilares, dessa psiquiatria da saúde, do estilo de vida, né? Como aplicando isso para esse público? Bom, eu sou mãe também, né, de adolescentes, e eu vejo que é um grande desafio hoje, vivendo nesse estilo. Você falou, a gente leva vários tapas na cara, né, mas a gente vive e está inserido num ambiente, num estilo de vida que muitas vezes a gente passa a viver de forma mecanicamente, né, automática. E eu, obviamente, estudo muito a área da nutrição, né, dentro desse pilar, e eu vejo também a dificuldade que é aplicar na minha própria residência, né? Então, esse é o primeiro momento que eu acho que é importante a gente dizer que existe toda a teoria dessa arte, né, que é a nutrição, mas que existe também uma dificuldade muito grande, porque a gente está inserido num padrão alimentar hoje que não é mais um padrão tão natural, né? Então, eu falo que, para mim, nunca foi uma surpresa, quando eu fui estudar a nutrição, que a nutrição ela era capaz, realmente, de alterar o funcionamento de um cérebro, mas que ela não é utilizada hoje em dia dessa forma. A nutrição é muito utilizada hoje em dia como o que se come ou não se come para ter um peso X ou Y, né? E ela vai muito além disso. E eu, quando estudava, falava, eu nunca vou ser uma emagrecedora de corpos, eu quero ir muito além disso, né? E avaliando a nutrição e a medicina do estilo de vida de mãos dadas, né, quando a medicina do estilo de vida surgiu, me foi um grande alívio, porque eu jamais vou conseguir conversar num consultório com um paciente perguntando só o que ele come, porque como ele vive impacta na forma que ele come, né? Então, fechando só o que eu falava a respeito do impacto da alimentação no cérebro, todas nós, né, que gestamos, por exemplo, ao gestar, recebemos do nosso obstetra ou do nosso nutricionista, normalmente, um aporte de nutrientes diferenciado durante a gestação, porque estamos formando um cérebro. Porque o tubo neural do bebê, por exemplo, precisa ser formado da forma adequada. E ali são considerados diversos nutrientes, né, para que isso possa acontecer. E é impressionante que a gente deixa de entender que depois que estamos fora da barriga, este cérebro também recebe esses nutrientes e precisa deles para permanecer funcionando. Então, quando uma criança nasce, esse cérebro não está pronto, tá? E tudo que ela vai desenvolver depende do alimento. E parece que isso deixou por um tempo de ser observado. A densidade de nutrientes numa alimentação é a coisa mais importante que a gente poderia entregar para uma criança, para um adolescente, para que ele mantenha a saúde mental e o funcionamento cognitivo de forma adequada, né? E, entrando um pouquinho nessa questão da medicina do estilo de vida, quando eu acesso um adolescente, eu preciso saber como ele dorme, se ele tem atividade física, se ele tem bons relacionamentos, como é o ambiente familiar dele, o que comem na casa dele. Se eu não consigo entender tudo isso, eu não consigo intervir na alimentação. E hoje a gente entende o quanto cada um desses pilares impacta diretamente o que a gente come, porque o indivíduo que faz uma atividade física, ele recebe alguns tipos de sinalizações por conta dessa atividade física que podem alterar a busca por determinados alimentos ou não. A fome, a saciedade. Se ele dorme de forma adequada, o comportamento alimentar dele é completamente impactado por esse sono e pela qualidade desse sono. Hoje a gente sabe, por exemplo, que uma criança que não dorme dentro do ciclo circadiano, do ritmo circadiano, ou que não dorme uma quantidade de horas suficientes, tem um padrão alimentar de uma busca constante por alimentos hiperpalatáveis e doces, né? E isso já é científico. Então, como que eu conseguiria intervir numa alimentação sem entender como essa criança dorme, que horas ela dorme, o quanto de atividade física ela mantém e que metabólitos ela produz em quantidade suficiente durante essa atividade física para que ela possa ou não ter um padrão alimentar que eu consiga intervir, né? Então, a nutrição, ela ocupa esse espaço dentro da medicina do estilo de vida e ela conversa, não tem como não conversar, né, com psiquiatras, com profissionais de educação física, com psicólogos, para que a gente possa mudar realmente a saúde mental deste indivíduo de uma forma completa, né?
A gente, quando a gente se conheceu, muitos anos atrás, uma das coisas que já, né, fez acontecer esse casamento aqui foi o fato de que a Roberta estava dando uma aula, né, estava dando uma palestra, que eu ia palestrar logo depois, e eu cheguei assim, gente, não preciso falar mais, não. Por quê? Porque uma das coisas que caracterizam, né, a medicina do estilo de vida, a psiquiatria do estilo de vida, quando a gente vai falar em hábitos de saúde, né, de uma pessoa, é o fato de que a gente precisa olhar para ela como um todo. E eu acho que isso que é uma das coisas que a medicina do estilo de vida traz e que faz muita diferença. Porque o que acontece? Tem um mapa, né, não sei se você chama assim, mas que ela apresenta no final de uma aula dela, um curso que a gente dá, em que a pessoa chega querendo emagrecer e e ela descobre, na verdade, que a pessoa está com um grande problema e o emagrecer é o último deles, né? Mas de alguma forma a gente leva a nossa frustração para a nossa aparência, né? Ou, enfim, para diversas outras coisas que não são aquela que às vezes a gente vai procurar, né, no profissional. E aí ela falou que ela não queria ser emagrecedora e eu, quando fui, né, fazer psiquiatria, eu não sabia que isso não ia poder acontecer, mas eu dizia que eu ia ser uma psiquiatra que não ia passar remédio, né? Enfim, eu estou mais próxima disso, mas não dá para ficar sem ele. Mas é isso, né? A possibilidade, você estava perguntando assim, né? Afinal de contas, como funciona, né, esses pilares? Então, por que eu quis que a Roberta começasse a falar, né? Por quê? Ela falou de várias coisas sem necessariamente falar de nutrição, né? Então, Exato. funciona com a gente olhando o todo, né, Roberta? Assim, não é alguém não vai chegar dizendo, por exemplo, olha, eu tô com insônia, eu não estou conseguindo dormir, né? O meu filho não está conseguindo dormir, eu não consigo fazer ele dormir. Então tá, a gente vai estar com um problema de insônia, a gente dá aqui uma medicação. O que essa pessoa está comendo? Porque dependendo do que ela está comendo, ela não vai dormir. Quanto tempo essa pessoa? O que ela vai fazer antes de dormir, né? Qual é o ritual dela? Ela faz atividade física durante o dia, né? O nosso sono, muitas vezes, está relacionado ao que a gente fez nas primeiras horas do dia. O que a gente comeu ou não comeu, né? Se a gente fez ou não atividade física, com quem a gente esteve, né? Então, acho que essa ligação, né, em que um hábito ou um pilar atua diretamente, né, na melhora ou na piora do outro, é uma coisa diferente. Mostra o quanto eles estão todos interligados, né? Não tem como a gente ignorar que um impacta o outro, né? E acho que é importante uma coisa que você falou, Ana, a gente não está descartando o tratamento medicamentoso, terapêutico, em casos de transtornos, é só um complemento, né? Uma forma de até ajudar ou até reduzir uma medicação, né? De repente, tem casos que você não pode tirar a medicação, mas reduzir essa medicação, acho que é bem importante ressaltar, né? Que a gente não vai... Ou até prevenir um quadro, porque não necessariamente um quadro patológico de ansiedade, por exemplo, ou de frustração ou de estresse, ele pode levar a um comportamento muito estudado dentre os comportamentos, os aspectos do comportamento alimentar, que é o comer emocional. Tá? Hoje a gente sabe que existe um pronunciamento do comer emocional bem exacerbado. Então, não comer na presença de fome, mas comer na presença de uma emoção e, na busca da resposta dessa supressão dessa emoção, se alimentar. Nesse processo, né, o não saber lidar com o estresse, não ter outra estratégia para lidar com o estresse, ou ainda levar uma vida em que se tem uma restrição de sono intensa, em que o estresse já é algo que está previsto, né, no dia subsequente, pode levar a um aumento desse comer emocional. Só que o que acontece nesse comer emocional, e é por isso que eu falo que está tudo muito correlacionado. No comer emocional, quando você está nervoso, estressado, ansioso, eu nunca vi um adolescente dizer: tudo que eu queria agora é um brócolis. A primeira coisa que eles querem é um chocolate, é um hambúrguer, e eu concordo com eles, né? O brócolis também não me traria nenhuma satisfação. E quando você começa a acessar isso de uma forma rotineira, né, e não percebe o que está acontecendo, o que veio antes da busca pelo alimento, o que veio antes do estresse, o que não foi feito, que estratégia eu não tenho para que esse estresse possa ser amenizado de uma forma muito mais adaptativa, né, do que um comer emocional,
eu começo a acessar esses alimentos hiperpalatáveis, gordurosos, ricos em açúcares. E eu começo a alterar, por exemplo, a minha microbiota intestinal, o meu peso, a minha quantidade de gordura corpórea. E tudo isso gera sinalizações que, aí sim, podem levar a um quadro que venha a precipitar uma patologia, um transtorno mental que não existia. Então, é por isso que é tão linda a ciência quando ela olha para esse lado da prevenção, entendendo que esses pilares precisam ser acessados e que não basta, né? Eu acho que não é uma questão de retirar um medicamento de alguém que precise dele, mas não basta só medicar a consequência. A gente precisa trabalhar na causa. Nossa, tem tanto assunto brotando. A gente tem algumas perguntas, mas eu já linkando alguma coisa aqui. Eu acho que a gente teve um último talk falando de ansiedade e depressão na criança e no adolescente. E uma das questões que uma pessoa trouxe como pergunta foi como fazer eles socializarem mais, né, a criança e adolescente, para evitar essa ansiedade, esse alto grau de ansiedade, e principalmente pós-pandemia. E assim, uma das coisas que a gente até trouxe na situação foi: não adianta obrigar quem também não se sente, respeitar estilos de personalidade, né? Então, uma ansiedade até dos pais, muitas vezes, de colocar eles para fora. Isso me fez lembrar de um TED Talk seu, Ana, que fala da convivência, quem são as pessoas, né? E como manter essa relação mais saudável, né? Que também impacta, né? A convivência social com quem você convive é um dos pilares. Então, como estimular isso em adolescentes, em crianças, de uma forma saudável, no mundo que a gente vive hoje, né? Então. Seguinte, primeiro, uma das coisas que está difícil para nós, pais, nessa geração, é poder entender que eles se relacionam de maneira diferente. Então, o meu filho tem 8 anos e eles ficam na escola combinando que vão jogar pela internet. Eu quero encontrar com você para jogar. Falei, mas vocês não vão se encontrar, sei lá, tal hora? Não, mas cada um na sua casa, porque para eles é divertido, né? Essa ideia até que, de alguma forma, se assemelham aos adultos fazendo alguma coisa ali, né, virtualmente. E isso, inclusive, foi... né, a gente viu na clínica, na prática, na pandemia, que muitos adolescentes estavam ficando, por exemplo, até tarde, jogando com os amigos, e aí alguns pais queriam proibir, e a conversa deles, né, comigo era assim, dos pais: mas, olha só, é o momento que ele está tendo de socialização com os outros amigos. Eram vários ali, jogando, e se eu não deixo ele jogar, ele não vai ter contato com os amigos. Então, o que a gente faz? Então, isso, por exemplo, é uma das coisas que a gente precisa pensar, é o que está sendo feito, o que está sendo feito naquela hora, e se está tendo contato com outros. Porque o que acontece na adolescência? Na infância, um pouco menos, né, quando são crianças, um pouco menos, mas na adolescência existe uma coisa de pertencimento. Então, se um grupo grande estiver fazendo e um não estiver fazendo, não puder participar de alguma forma, ele já vai ficar excluído, isso pode gerar mais ansiedade. Então, a questão do conversar e do entender do que está se passando. Uma outra coisa que até aparece no TED Talk, aquilo não é história para TED Talk, é verdade, foi que qual é o exemplo que nós pais damos? Porque o que acontecia? Eu atendo, né, como médica, eu atendo durante o dia, quando chega no final do dia, estou respondendo às chamadas dos pacientes, né? E, enfim, então eu chegava em casa, falava oi para ele, ia para o telefone responder aquele tanto de paciente. Eu falei, tenho que responder. E aí, um dia, eu chego para o meu filho, que tem, na época, estava com 4 anos, ele estava brincando com uma calculadora daquelas antigas de pilha, assim, né? A pilha, E eu fui falar com ele: oi, meu filho, mamãe está com saudade, como é que você está? Ele fez assim, ele não olhou para mim, ele fez assim, mexendo, e falou: espera que eu estou vendo as minhas mensagens. Quando ele fez isso, né? Enfim, aquilo foi um tapa na cara. E a gente precisa também se dar conta, como pais, que o que a gente faz, muitas vezes, a criança quer imitar, quer ser igual, né? A gente, muitas vezes, é a referência para eles. Então, o que a gente está fazendo? Então, em relação à questão de, né, relacionamento interpessoal,
estamos nos relacionando como pais? Estamos nos relacionando com os amigos? A gente vai jantar com amigos e a gente conversa, olha, o celular fica de lado, né? Ou a gente está o tempo todo ali no celular, mesmo quando a gente está com os filhos. Tem muitos filhos, a gente vê queixas de crianças e adolescentes, às vezes falando, meu pai não fala comigo, ele só fica no celular, no trabalho, super ocupado, ele é muito importante, né? E é muito importante, e é importante para a criança, ela quer a atenção. Então, isso pode ser, na medicina do estilo de vida, algo que traz também como diferença, é que a gente, às vezes, tem imagem de médicos, né, das antigas, que, às vezes, são assim. Acho que a imagem mais forte que eu posso trazer é o seguinte, um médico, pneumologista ou cardiologista, fumando, e dizendo, olha, você precisa parar de fumar e tal, e tal. Mas ele fuma. Não é, né, as pessoas que trabalham com medicina do estilo de vida não são perfeitas, está longe disso, não é ser fit, né, assim como ser nutricionista não é ser fit, não é estar em forma, mas é aprender a cuidar de si. Então, o médico, né, e quem for trabalhar com medicina do estilo de vida, aprende a começar a cuidar de si. E aí, enfim, por quê? Porque quem cuida de si, de alguma forma, sabe o quanto é difícil manter uma rotina de exercício, o quanto é difícil, enfim, ter uma alimentação saudável. Então, quando o seu filho, às vezes, está dizendo alguma coisa, se você está passando por isso, na hora de ajudá-lo no processo, é muito diferente. Acho que na alimentação, isso também faz parte, né, Roberta? Na alimentação é a mesma coisa. Existem muitos estudos hoje também que tentam mostrar como que um pai ou uma mãe, né? E no laboratório isso é incrível, né? Colocar no laboratório e falar, vamos ver os pais no laboratório, as crianças no laboratório e vamos descobrir como se faz para ensinar um filho a comer. E a verdade é que os estudos que passaram a observar, né, e coletar informações de famílias e percepções das crianças com relação à própria alimentação e observar também o registro alimentar dessas famílias e dessas crianças, esses estudos mostraram que um filho, ele segue exatamente o padrão alimentar dos pais. Exatamente o padrão alimentar dos pais. Então, não existe um momento mais importante para mim do que receber no meu consultório alguém que está gestando, porque não é que eu quero alterar a alimentação da gestação, na gestação, para que essa criança nasça um super gênio, né? Porque é o que a mãe vem me pedir. Eu quero meu filho um gênio, dê todos os nutrientes necessários, mas sim organizar esta residência que vai receber uma criança e que essa criança vai comer, o primeiro padrão alimentar, o primeiro estilo de vida dessa criança é o da casa, muito antes de ser a escola. É o da casa. E estes primeiros 1000 dias de vida da criança são de extrema importância para uma programação de paladar, uma programação de manter o ritmo de saciedade e fome dessa criança sem interferência. Então, esse é o momento mais importante que eu acho que a gente precisa observar. Mas, claro, que se já passou desse momento, e aqui acho que todas já passaram desse momento com as crianças, né? Não é que não existe uma forma de interferir, mas olhar exatamente o que a doutora Ana Paula acabou de dizer, olhar como vocês comem. O que tem numa geladeira de uma casa não foi a criança que foi buscar. O que tem no armário de uma casa não foi a criança que foi comprar. O que ela enxerga e assiste ser colocado na mesa todos os dias, a casa ofertou e ofereceu todos os dias a ela, a família, os pais. Então, o que os estudos mostram é que você tentar ensinar uma criança dizendo, olha, cenoura tem muito beta-caroteno, não funciona. Fizeram um estudo, colocaram as crianças, antes de sair para o recreio, aprendendo sobre a importância da cenoura. Um grupo ficou ouvindo sobre a importância da cenoura, as vitaminas da cenoura, o quanto a cenoura é saudável. O outro grupo ficou aprendendo o quanto a cenoura é gostosa e todas as receitas possíveis de se fazer com uma cenoura. Os dois grupos saíram para o recreio e havia bastante comida com cenoura envolvida. Adivinhem qual foi o grupo que mais comeu cenoura? O que ouviu que cenoura é gostoso. Porque existe também uma hierarquia de escolha alimentar que parte do gostoso antes de ser nutricionalmente adequado. E para uma criança, a informação de tem vitamina A não faz realmente muita diferença.
Mas saber que é gostoso e que todo mundo come é um incentivo muito maior para aquela criança buscar essa alimentação. Então, não existe realmente, e é o que eu acho, o que eu vivencio em clínica, mas o que eu também sei que a ciência já identificou, não existe nada mais forte do que um ambiente em que todos, naturalmente, comem de forma saudável. Aquilo não é uma lição de moral diária na casa, sabe? Ou uma obrigação, ou uma proibição. Doces não podemos, porque fazem mal. Não, nós podemos, mas aqui em casa nem tem. Então, quando a gente tiver vontade de a gente come todo mundo junto um doce incrível, né? E diz, mundo, me assista a comer esse doce, sem culpa alguma. Tem um outro estudo que mostrou que as crianças que foram ensinadas a respeito de proibições de doces ou alimentos que não são alimentos saudáveis, né? Ao serem acompanhadas por 18 anos, as que disseram que bolo de festa, bolo de chocolate representava festa, perderam 1,5 kg. As que disseram que bolo de chocolate representava culpa, ganharam 1,5 kg 18 anos depois, né? Então, claro que tem uma série de questões que a gente tem que observar na metodologia de um estudo, mas é no mínimo interessante observar que esse comer naturalmente, de uma forma, né, que a criança nem percebe, é simplesmente isso. A minha casa é assim e a comida aqui em casa é assim, ainda é a forma mais eficaz de ensinar alguém a comer. Um exemplo. No último talk também foi curioso que a gente abriu para perguntas, e a última pergunta foi uma mãe que é nutricionista e que começou a trazer a questão da serotonina no intestino, e até a gente falou, deixa essa pergunta como link para a próxima conversa, né? Da produção da serotonina, absorção via intestino, falar até como um segundo cérebro, né? O intestino com toda a capacidade, né, de absorção. Então, eu queria, assim, acho que seria interessante se a gente está falando de intestino, a gente ouve também muito de crianças pequenas, mesmo os mais velhos, o hábito de ir ao banheiro, o intestino preso, tudo isso, e o reflexo que isso pode causar na saúde mental, ou na saúde como um todo, né? Mas dando maior enfoque para a saúde mental. Vamos lá, ela vai complementar. Eu vou começar falando, até fazendo uma provocação, né? Muitas vezes as pessoas fazem uma relação muito direta de a microbiota intestinal, a flora intestinal não está bem, vai ser, por exemplo, o uso de um probiótico que vai fazer aquilo ali melhorar. E a gente sabe que o intestino e a flora intestinal, ela tem impacto, existem impactos sobre elas que não é só da alimentação. Da alimentação, vou deixar a Roberta falar. Porque tem, né? A alimentação é uma coisa que, né, é um principal, vai ser a flora, né, e a microbiota intestinal nada mais é do que bactéria, né? E como organismo vivo, elas querem comer. E se as bactérias que a gente fala, né, bactérias do bem, isso é até meu filho, que eu vou preparando as aulas, ele vai dando nome para as coisas. Mãe, ó, essa aqui é a bactéria do bem, essa aqui é a bactéria do mal. Eu falei, mais ou menos isso. Então, o que acontece? A gente precisa alimentar essas bactérias, e aí os alimentos dessas bactérias que nos protegem, porque a gente tem uma parte das bactérias que nos protege, vão ser alimentos, frutas, verduras, legumes, comida de verdade, menos ultraprocessados. Ok, mas existem outras coisas que também influenciam. E o quê? Nível de atividade física influencia em como vai estar a nossa flora. Se a gente é sedentário, já altera a nossa flora, enfim, ela ser saudável ou não. Quem já fez esporte de alto rendimento, ou pelo menos já fez corrida, meia maratona, foi treinar, sabe dos riscos que às vezes tem de, começa a correr, às vezes tem que sair correndo e encontrar um banheiro, porque o intestino começa a funcionar de maneira diferente. A pessoa não comeu mais fibra, a pessoa não comeu, ela simplesmente passou a treinar mais intensamente. Então, isso já altera o funcionamento de intestino. Sono. Se uma pessoa dorme bem ou se ela dorme mal, a flora dela é impactada. Então, pode, às vezes, ter uma alimentação... É que é difícil, né? Só fazendo um parênteses. É difícil uma pessoa, e por isso que esses estudos são difíceis,
se alimentar bem, fazer atividade física, não usar substâncias, né, em excesso, ter um jeito de lidar com o estresse perfeito, e ela resolve que ela não vai dormir bem. Assim, é meio difícil isso. É meio, assim, pode acontecer? Pode, mas é muito difícil que uma pessoa não tenha uma rotina de sono adequada se ela é alguém que vai acordar e tem uma rotina de atividade física, e isso significa que ela muitas vezes cuida da alimentação. Então, é isso, né? Mas isso, enfim, não é necessariamente associado, mas só para colocar aí, né, a serotonina, que é algo que se fala muito, e aí a gente vê muitas pessoas querendo repor serotonina, porque estaria com serotonina baixa no sangue, e a gente sabe que o seguinte, a serotonina que circula no sangue não é a mesma serotonina que atua no cérebro, não é a mesma coisa que está acontecendo no cérebro. Então, por exemplo, uma coisa que está um pouco na moda, de às vezes pedir dosagem de serotonina. Né, vai para o laboratório fazer o exame de serotonina. Minha serotonina está baixa. A avaliação de serotonina no exame de sangue é para acompanhamento e investigação de câncer. Não tem nada a ver com depressão, não tem nada a ver com saúde mental. Então, são coisas diferentes. A gente sabe que as bactérias ali se comunicam com o cérebro. Dependendo de como está o nosso intestino, como está a nossa flora intestinal, se a gente está com constipação, ou se a gente está com o intestino solto, enfim, isso tem relação com como está a nossa flora, e isso vai alterar nossa saúde mental, assim como, só também lembrar, às vezes as pessoas ficam muito nervosas, têm vontade, né, vão fazer uma apresentação, vão estar numa palestra à noite na escola, e aí falam, meu Deus do céu, não vou comer nada porque posso passar mal. Então, assim, a gente sabe, né, influencia o nosso intestino, o nosso estado emocional, mas a gente precisa pensar em todas as outras coisas que também afetam, né? Será que essa criança que os pais se preocupam bastante, que não está indo ao banheiro, ela faz atividade física? Ela está dormindo bem? Né? Aí, o que ela está comendo, né, Roberta? Um pouco assim, até juntando um pouco, aquele ditado, você é o que você come, né? Então, acho que tem muito disso, né? Como o corpo, como um todo, reflete, né? Acho que, né, só complementação. Sim, eu costumo colocar que a gente é o que a gente come, como a gente se relaciona, como a gente dorme, como a gente faz atividade física, como a gente estuda, né? A gente é muito além do que a gente come, mas comer é algo muito importante para como a gente funciona, para todo o restante do que a gente faz, né? Eu achei ótimo a Ana começar esclarecendo essa questão. As pessoas falam, bom, então, se eu estou com o intestino ruim, eu não estou produzindo serotonina, vou tomar serotonina, porque as pessoas buscam essa relação direta e causal, né? Então, também, se meu intestino não está funcionando, deve ser esse o motivo da minha depressão, né? Então, essa relação é muito mais profunda, né? Muito mais multifatorial. Mas a alimentação, né? Quando a gente fala de, por exemplo, o intestino produz metabólitos, que são resultados do que a gente comeu, que geram e levam sinalizações para diversos locais, incluindo o cérebro, né? Então, existe uma comunicação direta e existe uma comunicação que acontece dependendo do que eu produzo no meu intestino, eu altero de uma forma quase que mágica, que a gente vê nos estudos acontecerem, outros metabólitos que atuam diretamente no cérebro. Isso é um fato. E como eu cuido desse intestino, né? Quando a gente fala do intestino e da alimentação, o mecanismo que a gente avalia é o intestino. Para quem não estudou muito intestino ou não costuma ouvir a respeito do intestino, ele é um órgão que, se eu esticar com todas as microvilosidades que ele tem a altura de um prédio de 3 andares. E quando eu falo isso para qualquer paciente, ele fala, meu Deus, é por isso que eu fico inchado. Porque, né, aí ele entende que não é que ele engordou, ele comeu e o intestino está preenchido, né, e pode ser muito preenchido por água, por gases, por comida. Então, quando eu pego para olhar a estrutura do meu intestino, é como um tapetinho de banheiro, né, cheio de microvilosidades. E se eu estico, realmente, eu tenho uma área absortiva absurdamente grande, que também é uma área que funciona como o nosso sistema imunológico, né, como uma proteção do nosso organismo. O que acontece é que, dependendo do que eu como, eu mantenho este órgão enorme, com a sua estrutura adequada, evitando que ele deixe passar ali o que não era para passar,
para a nossa corrente sanguínea, por exemplo. Ou ainda, dependendo do que eu como, eu produzo ácidos graxos de cadeia curta, para ser bem simples, que vai gerar sinalização importante e suficiente para a saciedade do cérebro e para uma série de outras questões, para a produção de uma série de outras questões no cérebro. Então, a alimentação, ela tem esse papel importante porque ela é a responsável por manter a integridade deste órgão, que não é um órgão produtor de fezes, é um órgão imunológico, endócrino, né? Neuroendócrino. Então, quando a gente fala que tudo que a gente come impacta diretamente esse órgão, que é responsável por tanta coisa, fica mais claro a gente entender que a gente precisa cuidar do que a gente come, né? Porque o funcionamento desse órgão depende disso, porque são as bactérias que moram no nosso intestino, é essa microbiota intestinal que vai cuidar da integridade desse órgão. Então, quem eu quero alimentar? Eu quero alimentar as bactérias gram-positivas, que são as bactérias benéficas para a minha saúde como um todo, ou eu quero alimentar as minhas bactérias gram-negativas, que podem me levar a um quadro, a longo prazo, a médio prazo, eu diria, né, em que exista uma disbiose intestinal, que seria um desequilíbrio entre a comunidade que mora ali com a gente, protegendo o nosso intestino, a ponto deste fator levar também a um mau funcionamento deste órgão protetor, fazendo com que eu tenha mais hiperpermeabilidade intestinal, fazendo com que eu tenha, de repente, um mau funcionamento do intestino, uma ausência de peristaltismo adequado, e eu tenho todo uma série de processos acontecendo em cadeia quando eu afeto justamente este equilíbrio intestinal, né? Então, não, a gente não vai usar a serotonina produzida no intestino, mas tem alguma razão para ela ser produzida ali. Ela leva alguma sinalização para outros locais. Mas a gente vai usar o triptofano, que é um aminoácido proveniente da alimentação, para produzir a nossa serotonina. E também não basta suplementar triptofano, porque se eu tenho um intestino que está em desbiose, que tem essa alfa-diversidade, pensem na floresta, né? Se eu tiro um animal muito importante para aquela floresta, eu causo um desequilíbrio. Na nossa microbiota intestinal é a mesma coisa. Quando eu tenho essa microbiota em desequilíbrio, se eu simplesmente suplemento o triptofano, a minha microbiota intestinal pode usá-lo de diversas maneiras. Ela pode produzir serotonina ou ela pode produzir um ácido que é neurotóxico. Quando ela produz o ácido neurotóxico? Quando ela vai para essa via e não para outra? Quando eu tenho uma desbiose ou um processo de inflamação sistêmica de baixo grau acontecendo. Então, é por isso que a alimentação, eu falo, não tem como não é porque eu sou nutricionista, talvez, que eu faço isso, né? Não tem como não colocar a nutrição como importante em tudo, Ana, me desculpe, mas essa é a realidade. É muito importante a gente entender isso, até para a gente entender muito além do eu posso comer isso ou não posso comer isso, isso engorda, isso emagrece, isso é saudável ou não saudável, vai muito além disso. É quem eu estou alimentando também quando eu me alimento disso. E hoje a gente sabe que 20% da população come vegetais, frutas, verduras e legumes na quantidade suficiente. 20%. E eu vou deixar aqui a quantidade suficiente para vocês observarem em casa também, porque eu acho importante. Quantos de vocês comem de 3 a 4 frutas por dia, de 400 a 700 gramas de vegetais por dia? A nossa alimentação deixou de ser baseada em vegetais. Teve uma mão levantada, ó, 2 mãos levantadas, que maravilhoso. A alegria da Nutri, tem outra ali. Maravilhoso. Mas é essa quantidade mínima necessária para que eu tenha as minhas bactérias gram-positivas sendo minimamente alimentadas, para que essa colônia de bactérias gram-negativas possa permanecer. Eu preciso de 25 gramas de fibra por dia, no mínimo, né? Em média, para que eu possa, no mínimo, manter essa saúde e esse equilíbrio intestinal. Então, já deixo aqui um cardápio de vegetais, verduras e legumes para ajudar as mães em casa. E, assim, vou continuar nessa questão da alimentação, que eu acho que, muitas vezes, assim, até pela correria do dia a dia, pela rotina, por tudo mais, a gente acaba optando, os pais também acabam optando em oferecer algum alimento mais fácil, né?
Claro que a fruta seria mais fácil do que fazer o nugget, né? Mas, assim, pensando na refeição. Mas como estimular essa criança? Lógico, tem um exemplo que você falou dos pais. Como estimular a fazer esse prato mais variado e como é esse? Que você... A pergunta de milhões é essa, né? Como estimular a criança? O que a gente sabe é que a disponibilidade e variedade desses alimentos é um dos grandes incentivos e uma das formas de estímulo a essa criança. Então, o que eu costumo perguntar para os pais que me procuram é, porque existem também alguns casos muito específicos, quando você fez a introdução alimentar, o seu filho, sua filha, comia tudo? E, normalmente, a resposta que eu tenho é, sim, comia. Menina, depois dos 4 anos, parou tudo. E, claro, depois dos 4 anos, essa criança ela tem muito mais curiosidade, ela tem muito mais autonomia, ela tem muito mais chance de explorar outros alimentos e, muitas vezes, e é essa a questão, ela tem um acesso muito grande a alimentos deliciosos, porque a gente sabe que brigadeiro é bom. Né? Eu, como nutricionista, tenho certeza também, né? absoluta que brigadeiro é muito bom. Então, ela começa a ter muito acesso a alimentos hiperpalatáveis, vamos supor. Num momento em que ela não tem uma inteligência emocional ainda construída para dizer, mas tudo bem, isto é maravilhoso, isso é muito mais gostoso que maçã, mas preciso de maçã. Uma criança não tem esse raciocínio. Ela precisa do que é bom, ela precisa do que é gostoso. E ela sempre vai preferir o que é gostoso. É como adulto que a gente sabe que não é gostoso, de repente, trabalhar todo dia, mas é necessário. E a gente não vai só porque é gostoso. A gente vai por uma questão de responsabilidade, mas para a criança isso é muito difícil de entender. A grande questão é que a maior forma de incentivo que pode haver é, por mais que esta criança tenha, por um período de tempo, perdido o interesse por esses alimentos, que ela receba muito mais a oferta destes alimentos do que o dos hiperpalatáveis, ao longo do dia. E quando a gente fala que ela receba muito mais a oferta, é a disponibilidade mesmo, o que tem no café da manhã da casa. Uma vez uma paciente falou assim para mim, na minha casa não tem ultraprocessado, fazemos panquecas, mas a panqueca é caseira, bolo caseiro. Só que todos esses preparos que são feitos são com alimentos ultraprocessados, farinha ultraprocessada, açúcar ultraprocessado, leite condensado ultraprocessado. Eu falei, então, mas são alimentos ultraprocessados. O que é in natura? Ovo é in natura, fruta é in natura, né? De repente, um farelo de aveia é in natura. O suco já não é um alimento que não passou por processamento, por exemplo, embora seja saudável, sim, né? Não é um alimento que não passou por processamento. Uma criança não consegue comer 6 laranjas, mas muitas vezes toma 6 laranjas num copo com açúcar. Né? Então, o que eu falo é, observe na sua casa se, ao longo das 3 refeições, e às vezes as crianças e os adolescentes não fazem nem mais 3 refeições em casa, o que eles têm em maior quantidade e visibilidade e oferta são alimentos in natura. São realmente esses alimentos. Porque fora de casa, com toda certeza, eles vão ter muito mais acesso aos ultraprocessados. Né? Então, é realmente a melhor forma de incentivo. E quando você também traz a criança para o sono adequado, você evita que essa criança tenha uma necessidade de recompensa maior ao longo do dia, na busca de alimentos conforto. Então, por isso que não dá para não falar de sono, por isso que não dá para não falar de atividade física, porque quando eu tenho uma criança fazendo exercício físico de rotina, ela também tem uma necessidade maior de se alimentar. E aí ninguém vai dar 3, 4, 5 pedaços de bolo porque a criança está com fome porque fez atividade física. A criança vai se alimentar, porque ela está com muita fome. E ninguém vai dar bolo de almoço. Né? Ou ainda, não vai ser suficiente um biscoitinho que é rapidamente absorvido. Ela vai precisar de um volume de comida maior. E aí ela vai precisar de um prato cheio. Né? E o que tem volume é normalmente o alimento in natura. Isso me fez lembrar, atendendo uma mãe aqui na Avenues, uma curiosidade que ela falou assim, Sabrina, minha filha agora come ameixa. Ela sempre associou a fruta ameixa à ameixa seca. E ela provou alguma coisa com ameixa seca, não tinha gostado. E aqui na Avenues, os lanches dos alunos, tanto de manhã, à tarde, e como a sobremesa no almoço, são frutas. E essa mãe falou assim, e ela se viu numa situação que estava com fome e comeu ameixa, mas sem... E ela chegou em casa e falou, mãe, por favor, compra ameixa. Então, assim, como realmente é aquilo que está
ali à disposição, Sim. né? E uma variedade, porque eu lembro de uma paciente que falou assim para mim, isso é salada? Porque ela tinha muita dificuldade. Ela falou, eu não como, não tem jeito, não consigo comer folhosos, odeio folhosos. Eu falei, você pode vir numa consulta no horário do almoço para nós almoçarmos juntas? E eu tenho um restaurante próximo do meu consultório que é muito farto em folhas, verduras, legumes. Ela falou, posso, a nossa consulta vai ser comendo. Eu falei, é isso que eu ensino as pessoas, eu ensino as pessoas a comer, né? E aí ela falou, tá bom, eu venho. E aí eu tinha conversado com o dono desse restaurante, eu falei, olha, a gente pode chegar um pouco mais cedo para eu mostrar todo o buffet de salada? E aí eu fui mostrando, são 2, é deste tamanho que temos aqui nessa sala, o buffet de salada do restaurante. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos rodar em volta deste buffet e você me mostra e me aponta e fala o nome do que você conhece. Ela falou, meu Deus, eu conheço alface, tomate, pepino. É o que eu conheço. Eu falei, é por isso que você não gosta de salada, talvez você não goste de alface, tomate e pepino. Mas tem mais 22 opções aqui para a gente conhecer. Eu não sei, você não sabe se você não gosta dos outros 22 que você nunca pôs na boca, né? E era uma adolescente de 16 anos. Que hoje, nas nossas consultas, o combinado é, eu vou antes para o buffet de salada e a gente faz a consulta às 13, né? Que passou a comer salada, mas toda a família também teve que entender que, de repente, a mesma salada todo dia não vai atrair um adolescente. Bom, acho que entrar um pouquinho na questão do sono, você fez até essa provocação agora, né, da questão do sono. Um grande desafio, acho que para mães de crianças e adolescentes é o sono, a hora de dormir, os eletrônicos, né, o uso de eletrônicos até tarde, como tirar esse eletrônico, até a estimulação que o eletrônico traz, né, para conseguir entrar num estado de sono melhor, e também como o impacto disso. Então, como estabelecer essa rotina de sono, uma higiene de sono mais equilibrada para crianças e adolescentes? Quais seriam essas dicas também? Tá, vamos lá. Primeira coisa, e eu vou ficar um pouco repetitiva nisso, mas é porque na prática a gente vê isso nos estudos também, é como o próprio pai ou a própria mãe são com seus eletrônicos, com o trabalho. Eu tenho muitos executivos como pacientes, o que eles fazem? Eles, às vezes, chegam no consultório porque eles foram em algum lugar, descobriram um remédio que eles tomam, e na hora que eles tomam, eles apagam, né? E aí, de repente, eles estão dependentes daquele remédio, porque, assim, são pessoas que trabalham, às vezes, executivos que trabalham em multinacionais, então eles têm que conseguir falar com o Japão e têm que conseguir falar, sei lá, na Califórnia. E tem que conseguir falar na Inglaterra. Então, assim, eles têm que estar acordados 24 horas por dia e com os seus filhos falando, não, mas você tem que dormir. Você durma. Então, assim, essa autoeducação. Porque, né, isso que a Roberta falou, você está... O que tem de alimento, né, faz já vi uma charge assim. Os pais, né, tomando um vinho, fumando um cigarro e comendo alguma bobagemzinha e apontando para o filho, come que isso é gostoso. Colocando uma salada para o filho, mas fazendo diferente. Então, isso é uma coisa. Se existe de alguma forma, uma conversa, uma regra em que todos, né, possam seguir, e desde coisas muito... Não precisa ser uma regra, você não pode fazer isso, mas, gente, jantar aqui em casa, nós vamos todos sentar juntos, né, e a gente vai bater um papo, essa é uma hora que a gente vai conversar, enfim. E ali já pode ser um início neste momento, a gente vai se desligar, porque tem uma coisa das pessoas irem, né, com seus celulares até o último segundo, praticamente comer olhando o celular. Entender que um sono adequado, então tem você ficar com o celular até um momento imediato antes de dormir, está relacionado a maior, né, chance de insônia. E de dormir mais tarde também. Quem nunca começou a ver uma série e aí fala, não, agora eu tenho que ver essa. Não, agora eu tenho que ver essa. E aí, quando viu, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, então isso vai acontecer, né? Aquilo é feito para que você... Tem até um nome, que agora eu esqueci, mas que eles deixam ali, que novela sempre fez isso, né? Deixa ali um gancho para você querer ver o próximo, né? E tem um termo técnico para isso, né? Então, tem isso, tem a questão... Eu não sei se alguém aqui já foi entrar na rede social para ficar 5 minutos. Aí, 5 minutos depois, gente, passou 2 horas.
Então, né, isso é muito parecido com Las Vegas, né, que a gente sabe lá, eles têm toda... Eu juro que era para um congresso. E era um congresso lá, é a coisa mais surreal. Né, a gente saindo no meio daquela fumaça, as pessoas jogando para ir para as aulas. Mas, enfim, ali é feito para as pessoas o quê? Perderem noção de tempo. A mesma coisa acontece, né, nos streamings para séries e, enfim, e nas redes sociais. Então, isso é uma atenção que precisa ser dada, né? Tem algum momento que aí depende muito de como cada família lida, mas se está tendo um problema com insônia, com uma criança ou com adolescente, que adolescente já precisa de dormir mais. A necessidade de um adolescente dormir, né, o tempo é maior. Fica até mais tarde, acorda no dia seguinte, que não está, né, se aguentando para sair no mau humor. E isso, além de tudo, influencia no aprendizado, porque se não dorme bem, dificilmente vai conseguir captar, né, assim, vai conseguir aprender de maneira adequada. E isso só por não dormir bem já tem uma alteração de memória, de foco, de atenção. E então, né, dependendo de como a família lida ali, mas vai ter um momento, vai ter que botar um limite. Olha, não vai dar. A partir de tal hora você vai fazer alguma outra coisa que não envolva tela. O que a pessoa come, porque já teve paciente, eu acho até que foi uma paciente nossa em comum. Na investigação ali, né, na consulta, eu perguntei o que ela comia antes de dormir, qual era, né, a questão alimentar, a gente ainda não tinha falado disso. Eu descobri que ela comia uma refeição por dia porque ela queria se manter magra. Fora que isso engorda, né? Engorda. Mas, enfim. E aí eu falei, gente, ela não está dormindo porque ela está com fome. Assim como se deve comer determinadas coisas, uma quantidade Sim. antes de dormir, né, de determinados alimentos, uma quantidade grande, mas você não pode dormir com fome, você não vai conseguir dormir, né, se você não está alimentado. E por isso que eu falo que os pilares estão envolvidos. Se uma pessoa, isso a gente viu muito também na pandemia, a gente começou a poder acordar praticamente e trabalhar de pijama, a gente só botava, sabe, alguma coisa para disfarçar na tela, se a gente não fosse aparecer nem isso. Então, as pessoas estavam de pijama, né? Da cintura para baixo, dava aquela maquiada, enfim. E, então, você praticamente acordava na hora de estar na hora do trabalho, ou as crianças e adolescentes na hora da escola. Apesar de parecer que ia acontecer diferente, as pessoas estão em casa, vão se alimentar melhor, elas começaram a não ter tempo para ir ao banheiro, para comer. Então, elas começavam a comer as reuniões e a escola, enfim, na frente ali da tela. O que começou? Foi uma das primeiras queixas que a gente viu em consultório no começo da pandemia, insônia. Por quê? Porque as pessoas já não se movimentavam, elas não saíam, né? Assim, elas não tinham, o corpo não tinha tido atividade suficiente para que elas tivessem um sono natural. E isso fala a respeito de que a gente tenha um dia ativo. Hoje, a gente já sabe, não sei se vocês tiveram algum talk a respeito disso, mas que existe um tempo mínimo, né, um tempo máximo de tela por idade, né? São, assim, a Organização Mundial de Saúde diz uma coisa, a Associação Pediátrica Americana diz outra e a Associação Brasileira de Pediatria diz outra, mas tudo muito parecido, muito perto, que é até 1 ano de idade, 0 de tela, a não ser que, 1 ano, 1 ano e meio, a não ser que seja para falar com os avós, para falar com algum familiar, com amigos e mostrar, né, a criança, para que ela possa ter alguma interação. Até 4 anos de idade, no máximo 1 hora, 1 hora e meia. 6 anos, no máximo 2 horas. E de 6 a 18 anos, o que, na verdade, acaba sendo na vida adulta, e aí eu falo, né, todo mundo, para pensar quanto tempo cada um de nós aqui, adultos, passamos, né, 3 horas por dia, né, na frente de uma tela, em atividade sedentária. É assustador. Enfim. E isso tudo porque isso significa atividade, né, assim, momento sedentário.
E o sedentarismo, né, é um dos novos, assim, né, é o novo cigarro, é o novo tabagismo, é o que está fazendo as pessoas, né, adoecerem. Então, o fato de se passar um dia inteiro, então, assim, o sono, né, os guidelines canadenses para atividade física é muito interessante, porque deixou de ser um guideline assim, vai fazer exercício 1 hora por dia. Não, é como você acorda. Você acorda e o que você faz? Você caminha, você já senta na frente do computador. Você acorda, come sentado ali, vai para o computador, né, mal levanta, já tem a água até ali. Às vezes eu falo assim, primeiro a gente quer que o paciente tome água, que a pessoa tome água. A água é super importante. Aí a gente fala, olha, a água ali do lado. Depois, quando a pessoa já estiver fazendo isso, a gente fala, não deixa mais a água do lado. Porque você tem que levantar de vez em quando, minimamente, para aquilo não ser considerado, né, o sedentarismo. Então, um sono de qualidade, ele envolve, provavelmente, né, a Roberta talvez queira falar um pouco assim, como que a alimentação vai influenciar um sono de qualidade, porque influencia. Mas no que se refere às outras coisas, nível de atividade física, então o sedentário vai ter muito mais dificuldade de dormir bem do que alguém que faça atividade física, né? Como é a alimentação, se a pessoa está passando por um estresse ou não, e como ela está fazendo para lidar com o estresse. Quantidade de água também tem relação com o sono, né, relações sociais, mas a questão do tempo de tela, né, e o antes de dormir, mas a gente vê isso nos adultos e nas crianças, adolescentes. Lugar de telefone não é no quarto, né? Ah, doutora, mas é o meu despertador. Bom, pode comprar um despertador, mas também pode ser o do celular, ficando em modo avião e todas as outras coisas desligadas, né? Mas né, a gente fala assim, qual é a primeira coisa que você faz quando acorda? Difícil, assim, a pessoa parar para pensar que, né, ela teria assim que não ser imediatamente, sabe, olhar o que está acontecendo ali no celular. Então, não sei se eu respondi aí. Sim, eu acho que assim, entrando um pouco na parte de alimentação, que tipo, lógico, qualquer coisa que tenha cafeína, todos nós sabemos, né? Que tipo de alimento também interfere nessa questão do sono? Será que é muito difícil a gente isolar um nutriente ou um alimento que vai fazer você dormir melhor ou dormir pior, né? Então, por mais que você tenha toda uma rotina, ou quando, especialmente, você tem toda uma rotina e os pilares completamente desregrados, falar, tome um chá de folha de maracujá que vai dar tudo certo, é uma ilusão. Isso não vai acontecer, né? Você vai frustrar o seu paciente normalmente, ou como um kiwi. Kiwi está sendo muito estudado, né, como um alimento que pode ajudar no seu sono. Mas ele vai ajudar no seu sono dentro de um cenário em que todo o restante está ok. Mas, pegando um gancho do que a doutora Ana Paula falou aqui, o que acontece com a alimentação? As pessoas pensam assim, não é o que eu comi, né, que fez, de repente, eu não dormi, ou o que eu não comi. Mas, quando a gente acorda, eu preciso me expor a uma luz natural, preferencialmente, para que eu tenha um estímulo de núcleo supraquiasmático para a produção de serotonina, sim ou não? A serotonina, para ser produzida, além dela depender, né, de aminoácidos, ela depende de todas as vitaminas do complexo B, de uma série de outros nutrientes. É esta serotonina que, na escuridão, na ausência de luz, vai ser convertida em melatonina, um indutor do sono. Então, imagine que eu estou sem nutrientes, que eu não me alimento da forma adequada, que eu não tenho uma correta absorção ou utilização do meu triptofano por uma série de outras questões. Como eu faço todo esse processo acontecer? Como eu realmente produzo neurotransmissores essenciais para que haja o sono sendo iniciado minimamente, né? Então, esse é um ponto. Bom, eu preciso estar bem alimentado, porque para produzir, inclusive, tudo que eu dependo no momento do sono, eu preciso de comida, né? Os neurotransmissores, quando eu falo isso para o paciente, ele fala, mentira, neurotransmissor é uma proteína. Ele fala, mentira. Eu falo, é uma proteína, né? Então, esse é um ponto. O outro ponto é que como eu me alimentei ao longo do dia vai me trazer uma sensação de mais energia ao longo do dia ou de menos energia ao longo do dia. Então, se eu tenho uma alimentação que é uma alimentação equilibrada, eu normalmente tenho bastante energia ao longo do dia. Não é natural, depois do almoço, morrer de sono. As pessoas normalizaram este processo, mas não é natural. Não é natural, depois de comer, querer deitar.
né? Só quando você vai numa churrascaria, só quando você... Aí você realmente percebe que, por ter exagerado, você, de repente, precise deitar, né? Porque tem tanta atividade sendo feita na digestão que você não pode demandar energia para outra atividade. Mas se alimentar de uma forma adequada faz com que você tenha, normalmente, ao longo do seu dia, uma capacidade de dar conta de ser mais ativa muitíssimo maior. Que é a questão do, ao invés de pegar a água que está do lado, caminhar, né? Eu falo que a minha atividade física diária, além do exercício físico que eu faço de rotina, eu busco minha paciente na sala de espera, que é longe da minha sala, e volto. Pelo menos eu caminho, a cada 1h30 eu estou caminhando, tá? Eu fico a maior parte do tempo de pé. Então, se movimentar naturalmente, estar a maior parte do tempo de pé, é ser ativo, né? De uma certa forma. Agora, o que a gente observa é o paciente falando, eu sou super ativo, eu faço exercício físico 3 vezes por semana. 3 vezes por semana eu não sou sedentário. Só que ele passa o restante do dia num quarto escuro, de frente para um computador, sem não ter feito toda essa rotina a rotina do sono, a higiene do sono, ela é feita pela manhã. Acordar todo dia no mesmo horário é a higiene do sono. Se expor à luz natural toda manhã é a higiene do sono. Começa de manhã. As pessoas acham que vamos viver a vida louca ao longo do dia e depois eu tomo um chá de maracujá e durmo tranquilamente, porque eu fiz a minha higiene do sono. Começa muito cedo, né? E aí, se eu tenho esse paciente, só para finalizar, quando ele diz para mim, eu sou muito ativo, eu faço 3 vezes de atividade física por dia, 3 vezes por semana, eu falei, sua semana tem 168 horas. Durante 3, você faz exercício. Você é sedentário ou não? Sedentário. 168 horas, sentado ou deitado. 3 vezes por semana, vai para a musculação. Sedentário, né? E aí, o fato de você se alimentar bem, ter mais energia, ser mais ativo, te leva para uma noite em que você já está mais fisicamente cansado. E estar fisicamente cansado também é tão importante quanto estar mentalmente cansado para desligar essa atividade cognitiva. Por isso que o exercício físico é tão importante para te levar para uma noite de sono e por isso que a alimentação é tão importante para você ter energia para fazer atividade física, exercício físico. As pessoas falam, eu não tenho motivação para fazer exercício físico. Eu falo, mas não é da motivação que a gente precisa. Eu preciso entender se você tem comida para fazer atividade física, se você tem sono para fazer atividade física, porque você precisa de tudo isso para conseguir fazer atividade física, né? Então, a alimentação, ela vai interferir, uma vez que ela interfere na sua capacidade de se exercitar, ser mais ativo ao longo do dia, gastar essa energia, ao passo que você não está o dia inteiro cansado, com sono, rebaixando a sua atividade, e à noite você só está no mesmo processo, você está deitado fazendo a mesma atividade que você fez, e também existe a refeição que a gente tem antes de dormir, que é de extrema importância para que você tenha qualidade no início do sono. Qual tem sido um relato comum na clínica? Eu até pego no sono, mas acordo 1 hora depois e eu não consigo dormir, passo mais 3 horas acordado, né? Mas as refeições que as pessoas têm me relatado, às 23 horas, são refeições extremamente pesadas, normalmente pedidas em aplicativo, porque já estou muito cansada, não vou cozinhar, não vou... São alimentações que vêm de aplicativo, normalmente com uma densidade calórica altíssima, com uma densidade nutricional baixíssima, não vem salada normalmente pelo aplicativo, é muito raro, né? Tem alguns locais que entregam, mas é muito raro ver em quantidade suficiente, e você vai se deitar com uma atividade do seu trato gastrointestinal intensa. Para eu entrar num sono de onda lenta, eu não posso ter essa atividade intensa acontecendo, porque eu vou rebaixar uma série de questões ali, de atividades do meu corpo. Eu vou, inclusive, diminuir a oferta de açúcar para o cérebro à noite. Só que se eu comi uma refeição de 1000 calorias antes de deitar, talvez eu pegue no sono, mas eu não chegue no sono profundo que eu preciso. E eu desperto novamente. E aí eu desperto, e o que acontece com uma pessoa ocupada que desperta no meio da noite? Pensa em 72 coisas. E entra numa ruminação de pensamento. Aí você não dorme pela ruminação de pensamento, mas teve um evento gatilho antes. Foi uma alimentação extremamente pesada, que te levou para um processo digestivo de 2 horas, e você deitou imediatamente o refluxo. Aí a gente pode falar mais 16 horas, mas acho que eu já falei demais. E posso falar, eu acho que tem uma coisa que é importante, que é o seguinte, na nossa sociedade atual, eu acho que está mudando um pouquinho, mas existe aquela fantasia do dormir pouco. Nossa, eu sou super produtivo, eu só preciso de 4 horas de sono e eu estou ótimo.
Isso não é verdade, né? A média, né, para a maior parte das pessoas, o que acontece é que a necessidade é de 7 a 9 horas, né? Adolescentes e crianças precisam dormir mais, mas aí a gente vai colocar essa média de 7 a 9 horas. Eu acho que eu preciso de 10, mas, enfim. Eu sou 10. Tem as pessoas que precisam de mais, tem as pessoas que precisam de menos, existem as pessoas que precisam de pouco sono, mas, assim, tem muita gente precisando de pouco sono, tem alguma coisa estranha. Então, as pessoas ficam também com a sensação de eu dormir muito, nossa, eu estou deixando de fazer. Então, tem muitos casos também no consultório dizendo assim, não, mas dormir 8 horas eu não posso, eu estou ficando com muito sono. Primeiro começa, esse remédio está me dando muito sono. Aí eu, tá, como assim? Não, eu dormia 5 horas, agora eu estou precisando dormir 7 horas. Então, você agora está normal, né? Você agora está bem. Mas aí, então, o tempo de sono é alguma coisa que a gente precisa prestar atenção. A ideia de que o nosso corpo não sabe se é sexta, sábado ou domingo, né? Se é quinta, se é quarta, então, que a gente tente, é óbvio, tem um final de semana onde a gente muitas vezes socializa, e isso é importante, mas que a gente tentar, né, criar uma rotina de dormir nas mesmas horas, acordar na mesma hora, é importante. Aquela história de que às vezes as pessoas falam, poxa, sábado e domingo que eu posso acordar meio-dia, 6 horas da manhã eu faço assim. Isso tem a ver com o nosso corpo ter se acostumado, né? Então, não existe recuperar sono perdido. As pessoas às vezes acham, não, agora eu vou dormir todo final de semana e vou recuperar todo o sono que eu, né, não tive. Todos os efeitos de não ter dormido bem, eles não são recuperados. E uma outra coisa, em relação ao sono, né, que tem essa questão do tempo, é a gente entender o seguinte, o que poderia ser um jeito? Vamos pôr uma pergunta, né, fora essa questão do tempo, de 7 a 9 horas, porque dormir demais também, né, pode ser uma coisa que está associada a uma saúde aí com problemas, a falta de saúde como eu saberia, né, que pergunta eu deveria responder para saber se eu estou dormindo bem? Essa é uma, né, como que eu vou saber se estou dormindo? Eu tenho que estar sonhando? Né? É sonhar que vai dizer que eu estou dormindo bem? O que é? E, na verdade, é a gente acordar descansado. É o chamado sono reparador, né? Então, a gente, assim, bem, parece, né? Eu falo que é a medicina do estilo de vida, tem alguns colegas que falam assim também, é a medicina do simples, né? Do simples, não tem, né? O que tem que comer, né? O que tem que comer, então? Muita coisa, né? Muitas coisas diferentes, não existe um alimento mágico, porque tem isso, né? Um alimento mágico, um alimento que vai te emagrecer, que vai te deixar inteligente, que vai te fazer dormir bem, seja lá o que for, a pessoa fica querendo comer aquilo todos os dias, o dia inteiro, né? E, enfim, aquilo vai causar exatamente o contrário, mas, enfim, então, a pergunta para a questão do sono, né, que ela estava falando, olha, da alimentação, ela já deu as dicas, do sono, o tempo, né, de 7 a 9 horas, e você saber se você está dormindo bem, como você acorda, preparado para um dia inteiro de sono, ou preparado, né, para né, começar suas atividades, enfim, o dia começou, não tem um pouquinho de sono, não tem problema, mas com energia, né? Bom, nosso tempo voou. Vou abrir um pouco para perguntas. Como a gente está também online, se alguém tiver alguma pergunta online, por favor, pode fazer. Na verdade, eu já tenho uma pergunta online, depois eu abro aqui, se alguém tiver alguma pergunta. Se a alimentação for pesada à noite, vale a pena esperar um tempo para ir dormir? Vale a pena não fazer alimentação pesada à noite. Está vendo como as pessoas tentam negociar com a nutricionista? É impressionante. A verdade imagina que você já fez uma alimentação muito pesada num horário muito próximo do seu sono e você ainda vai ficar sem sono. Você vai perder 2 horas de sono. Ao invés de você ter impactado um dos pilares, você impactou 2. Vale a pena você esperar mais para dormir, se você puder dormir até mais tarde no dia seguinte. Se você não puder dormir até mais tarde no dia seguinte, vale a pena planejar uma alimentação mais leve nesse horário. Tá? As pessoas normalizam assim, não deu tempo de jantar. Eu falo, como? Não deu tempo de almoçar. Se tem uma coisa que eu falo para os meus pacientes, né, especialmente os que trabalham demais, como eu, que também trabalho demais, eu falo, não negocie seu almoço. Não há negociação. Não dá para normalizar a frase, não deu tempo de almoçar. Dá para normalizar uma frase, eu não bebi água hoje? Ou vou ficar sem dormir hoje? Normal. Não tem como normalizar, né? Então, se você percebe que você não vai chegar em casa
há tempo de fazer um jantar que te nutra, faça onde você estiver, né? Pare aonde você estiver, jante. E depois chegue em casa para comer uma fruta e deitar. Coloque na sua rotina a sua alimentação como realmente o que ela é. Ela é uma prioridade, ela te mantém vivo, saudável, em diversos aspectos. Isso é uma prioridade. A gente prioriza muita coisa porque é importante para a gente. Mas a saúde é importante para a gente também. E a alimentação faz parte da construção dessa saúde, né? Então, dá para a gente diminuir a alimentação mais pesada à noite, tentando planejar uma alimentação um pouco mais cedo, ou ainda, se você puder, não houve opção, ao menos negocie o horário que você vai precisar acordar no dia seguinte, para que você possa também descansar. Impactar os 2 pilares de uma vez, eu não vou deixar aquelas, né? Fingindo que já é minha paciente, eu estou respondendo como se fosse. E uma coisa, né, uma pergunta que a gente também gosta de fazer é a seguinte: as pessoas falam muito da falta de tempo. A falta de tempo é a desculpa universal para eu não faço exercício porque eu não tenho tempo. Pergunta: ou eu não me alimento bem porque eu não tenho tempo, ou eu não faço, né? Não tenho tempo. Se fosse dado 1 hora a mais por dia, para quem, né? O que você faria, né? Seria exercício? Seria preparar uma refeição mais saudável? Gente, eu ainda não consegui essa resposta. Mas a gente ganhou 1h30 por dia, porque essa hora nos foi tirada do trânsito e nos manteve em home office. As pessoas usaram esta hora para cozinhar. Imagina, trabalhar mais. Ou para fazer lanches, que sempre me disseram no consultório, não dá tempo de fazer, o meu trabalho é uma loucura, não dá tempo de comer à tarde, eu não consigo parar. E, assim, se eu for sair do trabalho para fazer um lanche à tarde, já era. Aí eu falei, e agora que você está em casa? Como a gente faz? Porque é só ir até a geladeira. Vai até a geladeira, pega uma maçã. Né? Então, durante a pandemia, eu falei, você acabou de ganhar 1h30 em que você não estará dentro do seu carro. Você me dá essa 1h30 para eu trabalhar com você? Como assim, Roberto? Eu falei, eu quero 1h30 desse dia. A gente está aqui e eu quero só essa 1h30 para a gente mudar o que a gente precisa mudar. E aí, algumas vezes, nesta meia hora, em alguns pacientes, eu abria o Zoom com eles. Falava, vamos para a sua geladeira. E eu ia com o paciente, com o telefone, e ele ia para a geladeira. E a gente conversava nessa meia hora na geladeira. Eu mantive consultas semanais durante a pandemia com grande parte dos pacientes. E aí a gente ia para a geladeira na hora do lanche. Eu falava, então, eu vou ser o seu horário do lanche. Abre o celular, me deixa longe, eu quero que você coma. E a gente vai conversar. Né? Eu vou te ensinar a fazer lanches simples, rápidos. Você demora 15 minutos para fazer, 15 para comer, e você ainda tem 30 minutos em qualquer outra hora do seu dia para fazer algo pela sua saúde. A gente ganhou essa hora. O que vocês fizeram com essa hora? Né? Então, é maravilhoso o que você pontuou, porque eu assisti isso acontecer ao longo do tempo em que as pessoas ganharam essa 1 hora, mas não foram para a academia ou fizeram atividade em casa. Né? Falaram, não, agora eu vou trabalhar mais. Tem alguma pergunta das pessoas que estão aqui? Igor. Eu sou professor aqui na Everest, nós fizemos um curso com os alunos de rotina para excelência na vida, de entender os pilares da saúde e entenderem essa questão de acordar, de começar a cuidar da saúde, diminuir a carga de trabalho escolar e de internet à noite para conseguir descansar. E os alunos até começaram, alguns alunos, a fazer alguma coisa, trazer para a gente os resultados que eles estavam tendo, mas depois, como 90% ou 99% da população, isso se dissolve. E aí vem a pergunta que eu não sei se tem estudo científico ou se isso tem como padronizar, até porque cada indivíduo é uma coisa, né? Mas, até como o Paulo fala, como é que a gente consegue manter a constância? Como é que a gente faz um adolescente, uma criança, ou até entre nós, se tem alimentos ou se tem técnicas da psicologia, da psiquiatria, para você conseguir manter essa constância de alimentação, de cuidar da sua saúde e diminuir seu estresse também. Como ser disciplinado? Mas, olha, você fez a pergunta, né? E é extremamente importante, porque um dos diferenciais que a gente coloca, né, desse olhar para... Ana, só rapidinho. Só a pergunta, porque estão pedindo, as pessoas que estão online, que não ouviram a sua pergunta, pela questão do microfone. Só se você puder repetir. Vamos lá. Só para a pergunta mesmo, então, como que a gente mantém a constância? Qual que seria a chave? Se tem algum estudo ou se tem algo que já indica um padrão
que dê para a gente melhorar esse comportamento e manter a constância de qualidade de vida no geral. Então, né, pergunta impecável, porque assim, uma vez que sabemos o que temos que comer, porque isso é uma coisa que a gente escuta muito, né? Já sei o que tem que comer, e até de colegas que não conhecem a medicina do estilo de vida, lá vem essa modinha, né? Ou essa coisa alternativa e tal, a gente escuta bastante, escutou, hoje em dia já está um pouco diferente. Mas o que ela também traz de diferença? Porque o que tem que fazer em relação à atividade, que a gente tem que fazer atividade física, que tem que dormir bem, que tem que, né, se alimentar bem, as pessoas, assim, eu já sei o que fazer. Quantas pessoas eu falo, eu queria te indicar para uma nutricionista? Ah, mas eu já sei o que fazer, eu já fui em milhares, já sei o que fazer. Então, seria o como, né, a forma, o que a gente pode fazer. Primeira coisa, somos, às vezes, muito imediatistas. Vai ser, assim, a gente vai na academia um dia, aí quando a gente voltar para casa, olhar no espelho, mudou nada. A gente vai no segundo dia, aí a gente olha no espelho, não mudou nada. Fazendo não uma dieta, mas uma mudança alimentar, e isso vai levar, é um dia de cada vez, e a gente olha, não mudou nada, e a gente olha, não mudou nada, e a gente olha, não mudou nada. Então, vai ser repetindo, né, assim como a gente come, sei lá, um hambúrguer com batata frita e um refrigerante, e a gente não chega no espelho e mudou da hora que a gente comeu. Não é assim. As coisas vão se acumulando. Então, a primeira coisa é o fato de que precisa ter essa noção de que aquele benefício, aquela mudança não vai vir de imediato. Não ser imediatista, né, principalmente crianças e adolescentes, mas nós estamos nos tornando também, porque a gente aperta um botão, já chega lá o que a gente está querendo. A gente escolhe, a gente não tem mais, né? Tem gente que talvez aqui nem tenha passado por isso, mas a gente tinha que esperar a propaganda na TV, né? O intervalo até a gente continuar vendo, tinha que esperar o dia seguinte para a continuação de uma novela, sei lá, enfim. Então, a gente tem essa questão do imediatismo. A segunda coisa é entender que hábito, né, a constância, o hábito, é alguma coisa que temos, que o nosso sistema, né, nervoso, o nosso cérebro, o nosso corpo como um todo, a gente tem hábito para economizar energia. E o nosso cérebro está formado para economizar energia. Então, a gente tem hábito para não ter que aprender todos os dias a escovar dente. Ou aprender que a gente precisa escovar o dente, que aprender que precisa tomar banho. Eu não sei, uma das coisas que eu gosto de colocar como hábito, como exemplo, é dirigir. Se você dirige todos os dias, indo para um mesmo lugar, eu, pelo menos, já fiz isso algumas vezes. Eu estou indo para um lugar e falo, o que eu estou vindo aqui? Não é para cá que eu estava vindo, é para um outro lugar. O que é isso? Hábito relacionado à aprendizagem. A gente não precisa mais pensar sobre aquilo, a gente faz automaticamente. O grande desafio é tornar aquilo que a gente quer algo automático, né? E é a repetição, né? É um planejamento do porquê que a gente quer fazer aquilo, por que a gente está fazendo aquilo, né? Aquilo tem uma outra coisa de hábito, tá? Aquilo tem ressonância com o que eu acredito, com o que eu quero para mim, né? O que eu estou querendo, o que eu estou fazendo repetidamente está me levando aonde eu quero chegar e não porque a maior parte das pessoas está falando, né? Então, hoje eu atendi um paciente que ele chegou e falou assim, você vai gostar muito do que eu tenho para te dizer. Aí eu falei, o quê? Eu parei de beber. Aí eu falei, me conta, por que eu vou gostar de saber? Não, porque eu sei, você tem falado sobre isso. Eu falei, mas o que isso representa na tua vida? Né? E ele estava muito feliz, porque ele não queria, né, beber do jeito que ele não tem problemas graves com o álcool, mas para esse momento da vida dele era muito importante que ele deixasse, né, de consumir como ele estava consumindo. E ele foi contando, eu falei assim, tá, agora que eu escutei. O que te levou a isso? Eu fiquei feliz, porque tem a ver com o que você está querendo e está fazendo sentido. Então, o que eu diria? Entender que não vai ser uma mudança, que a mudança é algo que precisa, né, a constância tem a ver com o que você saber. Você saber, aquilo faz sentido para você, aquela mudança, né? Ela não vem obrigada, ela tem um sentido maior e que vai ser necessário repetir até que aquilo se torne algo mais natural, né? Então, esse é um aspecto. Você tem que entender o porquê que você está fazendo e entender que você vai precisar repetir para que aquilo se torne algo natural e não se perca. Como escola, porque você falou, né, como professor em relação aos alunos, como escola é algo que tem que ser um planejamento de médio e longo prazo,
porque a gente já sabe, isso é muito comum, não é só na escola, às vezes é em casa, às vezes numa empresa. As pessoas querem, olha, a gente vai trazer uma palestra, né, para todo mundo, e aí aquilo fica assim, um insight, que todo mundo fica muito, nossa, a partir de agora, amanhã já aconteceu alguma coisa diferente. Mas amanhã todo mundo vai comer fruta. Certeza absoluta. E aí, enfim, tem que ter um planejamento, num lugar que queira mudar uma cultura, que queira mudar um comportamento, aquilo tem que ter uma constância né, da própria instituição e também avaliações periódicas, como foi isso para você, o que você acha que poderia te facilitar, né, a ter esse comportamento, como a gente pode te ajudar. Então, para que você possa facilitar aquele comportamento. Então, isso é uma coisa. Você sabe que eu fui para a terapia do comportamento alimentar por conta disso. Na nutrição, a gente aprende tudo que representa o alimento em termos biológicos, né? Então, biologicamente, este alimento representa isso, faz aquilo, essa é a rota metabólica, a via metabólica, enfim, a gente sabe. E aí, se você me perguntar, as nutricionistas com quem você convive, elas têm uma alimentação equilibrada? Algumas sim, algumas não. Ué, mas elas sabem tudo. Por que elas não têm uma alimentação equilibrada? Se elas sabem tudo, né? Porque eu costumo dizer que saber não é meio caminho andado. Fazer é meio caminho andado. Quando você faz por um pouco de tempo suficiente para te trazer um reforço positivo também suficiente, você tem meio caminho andado. Você lembra da sensação que é comer de uma forma equilibrada. Você lembra da sensação prazerosa que é treinar 3 meses seguidos. Você lembra, você repete, porque você também lembra do reforço positivo. O grande problema, a grande preocupação que eu tenho, especialmente na área da alimentação, que é a área que eu trabalho, e o motivo de eu ter ido estudar primeiro comportamento alimentar, depois ido me aprimorar em transtorno alimentar, é porque as pessoas querem justamente com a alimentação o que não existe. Eu quero fazer uma dieta de 30 dias e mudar meu corpo. Não existe. Uma dieta com prazo para acabar não muda um corpo. Normalmente, rebaixa uma taxa metabólica basal de um metabolismo que vai engordar mais depois. Mas quando alguém chega no meu consultório e fala assim, eu quero mudar meu hábito alimentar, eu falo, você está disposta a fazer por 3 meses o que eu vou te pedir? Ela, 3 meses? Com 3 meses eu vou ter resultado? Eu falo, não, com 3 meses você vai aprender a fazer para sempre. Resultado você vai ter no primeiro dia. Quando você comer e você alimentar a sua colônia de bactéria gram-positiva, você tem resultado no primeiro dia. Quando você se alimentar de uma forma equilibrada e a sua cognição melhorar, o resultado veio. Quando todos os seus exames bioquímicos também mostrarem as alterações na sua alimentação, o resultado já veio. Pode ser que no seu corpo ainda não tenha acontecido nada. No seu corpo físico, na sua forma física. Mas você já teve um monte de resultado. Agora, para você ter um resultado, que é o que eu mais quero, que é o hábito, para ser hábito, eu preciso de constância. Então, não adianta você vir buscar aqui na minha clínica algo que você vai fazer por um tempo e depois parar. E aí, é por isso que, muitas vezes, o acompanhamento que eu faço nutricional é um acompanhamento semanal. Porque em uma semana você resgata, né? Em um mês, volte daqui 30 dias. Porque em 30 dias o negócio já foi. Você começa tudo de novo, né? Então, eu prefiro esse acompanhamento de terapia nutricional, porque eu não sou a pessoa que vai receber um paciente e falar, a partir de hoje, está aqui, nesse papel. O que você vai fazer da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, a gente vai resolver a sua vida. Não vai, eu estou entregando um papel. É só o que eu estou entregando, um papel. Eu estou entregando informação. E se conhecimento que vai além da informação não é meio caminho andado, imagine só informação, só dados, né? Então, mudar uma coisinha de cada vez, às vezes, funciona mais, mas também levar a essa percepção, né? Levar à percepção destas pessoas que vão iniciar uma nova atividade, que o resultado que elas buscam não é um resultado que vai vir de forma imediata e que elas vão precisar acessar muito mais do que a informação que elas receberam. Quando eu fui estudar comportamento alimentar, me mostraram um círculo que dizia assim, ó, hábito, consequência de um comportamento. Me corrija se eu estiver errado ou se o livro estivesse errado, hein? Estiver errado. Mas eu falei, hábito, consequência de um comportamento? Eu achei que comportamento, algo que nós aprendemos mediante um reforço, né? E que envolve emoção, cognição e atitude.
3 bases aí do comportamento. Estou falando isso para uma psicóloga e uma psiquiatra. Eu sou bem ousada, né? Vocês viram que eu vim falar de comportamento para 2 profissionais aqui. Mas na alimentação a gente aprende assim, na pós-graduação. Para eu mudar um hábito alimentar, eu preciso mudar um comportamento alimentar primeiro. Para mudar o comportamento alimentar, eu preciso mudar a emoção, o sentimento relacionado àquela comida, o entendimento relacionado àquela alimentação e a atitude frente a ela. Então, imagina quanto tempo demora para eu mudar um comportamento. E depois que eu mudei o comportamento, aí eu posso começar a trabalhar um hábito. E quando eu começo a trabalhar um hábito, eu também preciso contar para essa pessoa, na alimentação, que assim como tudo na vida, não será todos os dias iguais, né? Ela não vai fazer todos os dias enquanto ela estiver aprendendo. Um bebê começa a engatinhar, começa a andar, mas quando ele se vê numa dificuldade, ele joga o bumbum e engatinha. E não é que ele nunca mais vai andar. No dia seguinte, ele vai tentar de novo. Mas, em algum momento, ele achou que engatinhar, que ele já sabia antes, também podia ser uma solução. Ele só vai deixar de engatinhar quando ele perceber que ele é muito mais rápido, muito mais eficiente e não machuca o joelho andando. E isso leva tempo. Leva 3, 6 meses para acontecer. Né? Então, eu acho que o nosso papel como profissional da saúde hoje não é simplesmente dar informação. O nosso papel é dar capacitação. E, para fazer isso, muitas vezes, a gente tem que estar junto com o paciente nesse caminho, né? E é realmente uma pergunta perfeita, porque o problema não está na informação que hoje tem de sobra. O problema está em fazer. Nós não estamos aprendendo a fazer diferente do que nós estamos fazendo. Bom, nosso tempo já esgotou, mas eu vou fazer 2 perguntas, se vocês puderem responder assim, com uma... Tem mais uma lá, pera. Uma desculpa, sim, o que de estudos fala, quanto tempo deixar de usar a tela antes de dormir? Acho que é só, assim, mais ou menos, o que é recomendado? Sei lá, eu termino, usei tela, daí depois eu tenho mais 2 horas antes de dormir, alguma coisa assim. Isso vai ser muito individual. E existe uma coisa nos estudos, que seria o laboratório, e uma coisa da vida real. Primeiro, a pessoa vai descobrir o seguinte, o quanto ela fica ligada pelo que ela viu. Se isso for tipo 2 horas, né, porque depende muito do que também ela assistiu, do que ela leu, se é alguma coisa de trabalho, eu estou aqui correndo por causa do tempo, para deixar o Roberto falar. Não, mas é o seguinte, então isso tem relação com quanto você fica, né, elétrico. Se a pessoa uma pessoa de trabalho, ela está super empolgada. Eu, pelo menos, se eu vou ler artigo antes de dormir, aí eu fico pensando, gente, esse aqui eu quero ler o outro. Então, você começa, né, a ficar acordado. Então, isso pode determinar. Tá. E, enfim, aí cada um vai mais ou menos descobrir. Os estudos colocam em torno de 1h30, 2 horas. Tá. E daí, ainda no sono, porque a gente falou que horário dormir, né? Se eu vou dormir, normalmente, às 1h30 da manhã, mas eu durmo as minhas 9 horas de sono, já as 2 balançando a cabeça. Não, é assim, ó. Essa questão do sono. Existem pessoas que são mais vespertinas e tem as que são mais matutinas. A gente sabe isso assim, aquela pessoa que às vezes gosta mais de fazer atividade física de manhã, que ela é mais produtiva pela manhã, e existe o contrário, aquelas que gostam de fazer mais exercício à noite, elas produzem, fazem o trabalho da escola, enfim, melhor se é no período da noite. Então, existe a possibilidade de se avançar um pouquinho o horário. Agora, o que as pessoas precisam entender, assim, elas falam que elas são mais vespertinas e, de repente, elas estão indo dormir 4 da manhã, 3 da manhã, 2. Você não olhar a luz do sol, isso é uma coisa que adoece. A gente precisa estar acordado quando tem luz natural, né? Então, precisa dormir o tempo, mas existe um limite aí. Só abrir para outra, daí a gente já encerra, senão... A última, então. Eu penso assim, a gente está sentado aqui hoje e a gente sabe todas essas informações, que comer bem, dormir bem, fazer atividade física, lidar com estresse e as outras pilares são muito boas para a nossa saúde. Mas por que os médicos não prescrevem esse tipo de medicina junto com a medicina convencional? E por que, quando eu era criança, eu não sabia de nada disso na escola? Ou os jovens que estão na escola hoje, por que eles não têm essa informação? Então, qual que é
maior barreira assim que está impedindo o lifestyle medicine de ser implementado tanto na medicina quanto na educação? Essas perguntas a gente não pediu para eles fazerem. Né? Nossa, tão importante. Primeiro, em relação à questão dos médicos, né? Existem estudos, por exemplo, de nutrição e o quanto o médico sabe sobre nutrição. E por isso a gente tem uma pós-graduação agora. Enfim, estão surgindo algumas no mundo, que é não saber. Tá? Os médicos, na nossa formação, a gente era assim, ó, na minha época, né, de faculdade, e aí eu fui descobrindo que os alunos, enfim, continuavam, né, os novos médicos continuavam igual. A gente tinha uma aula sobre hipertensão, pressão alta. De tratamento, era pelo menos assim, uns 20 minutos falando sobre todos os remédios. Primeira opção, segunda opção, terceira opção. Primeiro, né, esse responde muito bem. Aí, sério, era sempre o último slide, eu me lembro. Isso ficava guardado porque eu sempre era sempre desconfiada disso. Lá na última linha, assim, ó, remédio, tal, boa alimentação e mudança de estilo de vida. Ponto, era isso. Ah, mas como se faz isso? Mas, gente, é mais importante saber do remédio, da cirurgia. Então, falta mesmo de conhecimento. A gente não fala sobre algo que a gente não sabe, ou pelo menos não deveria, né? Porque tem isso também, né? Então, assim, a gente não tinha conhecimento, tanto de ensino na Faculdade de Medicina, quanto até mesmo de estudos. Eu me lembro, é uma coisa que eu falo às vezes em algumas aulas para colegas, que é a seguinte: eu mandava os pacientes fazerem exercício físico, falando que aquilo ia melhorar a depressão deles, quando os estudos mostravam que isso era algo que não fazia diferença. Aí eu falava, gente, eu não acredito nisso. Nos estudos, eu falava para meus pacientes, a gente tem que fazer coisas que estão baseadas em evidência, mas é o seguinte, eu tenho uma grande intuição de que faz diferença, mas os estudos, né, não dizem isso. Então, também tem algumas coisas, por exemplo, microbiota intestinal. Por que a gente sabe? A alimentação tem a ver com a microbiota, que aumenta a inflamação, que faz com que a gente tenha mais doenças psiquiátricas, né? Depressão, ansiedade. Por que hoje a gente tem esse conhecimento? Porque também a tecnologia evoluiu para a gente saber que o intestino não é um órgão que a gente joga fora, e sim que ele tem ali, né, tem uma flora, tem uma vida que traz a saúde para a gente. Então, também tem um pouco disso. Em relação às escolas, que eu acho que também você pode falar até da alimentação, mas em relação às escolas, eu acho que tem isso de vir em paralelo com os médicos. Isso está começando a aparecer. No Brasil, só para você ter uma ideia, no Brasil, o Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida foi fundado em 2018. Eu fui para Harvard em 2013. Quando eu fui para lá, o curso de Lifestyle Medicine era no próprio hospital da Faculdade de Medicina de Harvard. Tinham 50 pessoas nesse curso. 50, do mundo inteiro. Então, era feito lá. Hoje, né, eu já voltei lá mais 2 vezes, é feito em um hotel, porque eles têm em torno de 700 alunos por ano, né? Então, assim, é algo que é muito ainda jovem, né? E apesar de ser algo tão fundamental e tão importante. Mas essa pergunta né, acho que ela é muito... Quer falar, Roberto? Não, eu estava ouvindo você falar aqui e eu fiquei pensando, né? A nutrição existe há 40 anos, como ciência, né? Então, tem muita coisa que, quando a gente falava, e há pouco tempo a gente falava, a pessoa falava, essa nutricionista está viajando. Mas quando eu falava, olha, esse alimento está viajando. Então, até dentro da nossa classe, existia essa, será que ela está falando a verdade? Porque existia uma desconfiança de alguém que olhava para esses aspectos, sem ainda os estudos científicos formarem um grande corpo de evidências científicas para que a gente pudesse falar. Tá? Hoje a gente tem, e ainda bem que a gente tem cada vez mais, mas eu acho que demorou tanto também, porque o problema precisa acontecer para alguém querer estudar a respeito dele, a fundo. E o que a gente está vivenciando hoje é realmente uma pandemia da obesidade, uma pandemia de declínio de saúde mental. Então, quando o problema surge de uma forma muito grande, e também quando esse problema começa a afetar economicamente, porque existe um custo para tratar todas essas doenças, aí também existe um incentivo às pesquisas para que a prevenção possa acontecer. E quando começou-se a estudar a prevenção,
Aí, ainda bem, toda a poeira saiu debaixo do tapete, a gente pode falar, posso ser feliz dizendo, com evidência científica eu te falo, a alimentação impacta a sua saúde mental, exercício físico impacta a sua saúde mental. Eu acho que com isso, com até essa mensagem fechando um pouquinho, a gente pode encerrar pensando na prevenção, né? Se a gente está falando em crianças e adolescentes, em relação a sono, em relação à atividade física, alimentação, tudo que foi falado, todos esses pilares, a relação social, como prevenir, acho que assim, o recado que a gente deixa para todos aqui é a prevenção, realmente, porque muitas coisas são tratadas só depois que elas já estão instaladas, né? E realmente o nosso foco principal, até mesmo quando a gente falou dos toques e tudo, né, era a prevenção, informação, é a forma da gente ajudar os outros a evitar que isso cresça. Então, queria agradecer vocês, agradecer quem está online, agradecer vocês duas, muito obrigada, foi super enriquecedor. Eu que agradeço o convite e essa oportunidade da gente falar sobre isso aqui, né, com os pais. Isso mesmo, Obrigada. obrigada.